Então, e aí, assim, né, gente, tudo muda o tempo todo, e num mercado de crise muda mais rápido ainda, né? E aí uma informação que eu achei muito interessante que saiu no último reporte do EBIT fez eu pensar quem são de verdade os concorrentes que a gente opera. A gente costuma olhar para o concorrente, que é o óbvio, né, que está do nosso lado ali. Então a farmácia olha para outra farmácia, o supermercado olha para outro supermercado, mas tem vários players que entram e que a gente não vê. A gente costuma, lá nos Estados Unidos, a gente falava muito assim nas reuniões lá, que a Amazon é muito forte, então o pessoal da Unilever de cabelos celebrava que tinha, vamos por 10% de share em cabelos. E todo mundo ficava feliz, porque era um número bom. Mas a Amazon tem uma presença muito forte, a Amazon não é medida pela Nielsen. E aí, quando você vai olhar o share de cabelos da Unilever na Amazon, era tipo 1%. Porque tem muito mais marcas que estão no mercado que não conseguem entrar nos canais mais tradicionais, mas que entram na Amazon. E é um consumidor que está comprando. Então, o quanto é perigoso a gente só olhar para o formato que a gente conhece, para o número que a gente está acostumado. E aí, aqui um número que eu imagino que vocês já devem ter visto, que fez, na verdade, eu relembrar desse ponto do market share, que 54% dos consumidores brasileiros realizaram pelo menos uma compra em sites internacionais. E aí, ali na direita, a gente tem a AliExpress como site que as pessoas mais compram de fora, Amazon e depois eBay, GeoExtreme e Apple Store. Ou seja, dos 5 sites mais acessados lá fora, 2 são chineses. Então, de fato, vocês estão concorrendo com a China, né? Esse é o cenário. Eu não sei quanto vocês costumam olhar qual é o preço do produto no GeoExpress para saber se o seu produto tem um preço competitivo ou quanto você só olha para o varejista, que é o mais óbvio, né? E aí, assim, se vocês pesquisarem, esse relatório está online, todas as categorias, não tem uma predominância. Não é que ele está lá comprando capa de celular, né? Não, as pessoas compram tudo. E isso muda bastante o cenário. Estou quase chegando no final da apresentação e eu queria, basicamente, assim, a Unilever não tem e-commerce para consumidor e a gente não vai fazer. Então, eu acho que muita gente sempre, quando eu vou alguma palestra, quando fala comigo, fica pensando, mas eu não conheço o site da Unilever, porque a gente não tem. A gente vende através do site dos varejistas. E a gente acredita mesmo, que é uma frase que eu gosto muito, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, o nosso trabalho, né, o trabalho da minha área, se eu tivesse que resumir em uma coisa, é o desenvolvimento de mercado. Então, a gente trabalha junto com os varejistas, ou para que eles desenvolvam funcionalidades, ou entendam esse consumidor, e a gente vai aprimorando o que existe hoje de oferta, quanto para varejistas que não estão online, não pensam nisso, e a gente faz um trabalho de mostrar que o canal está evoluindo e que eles precisam fazer parte dessa mudança. E aí, o último exemplo que eu trouxe para vocês é desse trabalho. A gente tem um laboratório de inovações na Unilever, e a gente montou, dentro desse laboratório, montou uma casa, era casa, rua e uma loja. E, durante as reuniões de planejamento anual, onde vai a equipe, por dia, vai a equipe de cada dos principais varejistas e distribuidores do Brasil, a gente, num determinado momento, levava eles para viver uma experiência de como vai ser o consumo num futuro próximo, para que eles percebam que não é rocket science, né? Não é uma coisa do outro mundo, são coisas possíveis que já estão acontecendo. Eu vou passar o vídeo, ele está com um corte ruim, porque eu precisei cortar, que o vídeo era longo, mas dá para entender a mensagem. Tá? O que vocês vão ver no vídeo, a gente construiu. Então, depois que ele passava o vídeo, eles recebiam os celulares e eles podiam, dentro dessa casa, podem, porque isso está lá ainda, é desse ano, e aí eles podiam ir lá e testar tudo acontecendo na vida real. Sabonete Dove original.
acabando uma vez. Vou garantir o café da manhã. Oi, mãe. Oi, filha. Tudo bem? Tudo. Fiz o seu suquinho. Delícia. Fiz um pãozinho gostoso pra você. Pronto? Pronto. Então, bora? Vamos. Bom, e aí depois a gente tinha essa pessoa na rua e na loja, né, no supermercado, fazendo compras. Então, basicamente, essas sessões que ainda estão acontecendo, mas já aconteceram com vários clientes desde o final do ano passado, a primeira, eles assistiam esse vídeo para entender, para contextualizar e para falar, esse é o consumidor e isso aqui vai acontecer em breve, só precisa alguém conseguir endereçar essa oportunidade de forma eficiente, porque o consumidor está pronto. Ali no meio são algumas fotos das instalações. Quando acabava o vídeo, eles iam para essa instalação da casa e simulavam tudo para mostrar, porque às vezes a gente vê essas coisas e a gente acha que é super difícil, né? Nossa, aqui vai demorar 15 anos para afetar a minha vida. Não vai demorar, né? Isso já funciona. Então, no vídeo a gente tem só a primeira parte. Então, eu acho um case muito interessante, né? Porque você vê que eles têm TV, tem intervenção física, tem outdoor, tem rede social, e tudo com um conceito criativo. Eles conseguiram virar uma indústria, né, que não é nada sexy, não é uma indústria legal de se comunicar por aí. Eles conseguiram achar um ângulo criativo que teve um resultado surpreendente. Então, a gente ainda não está fazendo nada dessa magnitude no West Wing, mas a gente tem feito algumas experiências, né? Vou contar um pouco para vocês. Então, o primeiro foi o lançamento, em novembro de 2014, da nossa primeira pop-up store, nossa primeira loja temporária, no Cidade Jardim. É uma loja de 70 metros quadrados. Depois, a gente lançou uma segunda pop-up no Shopping Higienópolis. Quando a gente olha as duas somadas, desde o começo até agora, foram mais de 80 mil pessoas que visitaram esse nosso modelo de pop-up. E aqui tem um exemplo interessante, né, da questão de que você tem que aprender também a lidar com esses novos canais, né? A gente começou com um modelo que era 100% showroom, né? Então, você vai na nossa loja, você tem lá os produtos à mostra, aí você tem computadores, numas mesas, como se fosse uma loja da Apple Store, e aí você compra no computador, né? A gente fez isso de propósito, porque a gente queria fazer essa transição das pessoas do físico para o online. E, para uma grande parte do público, é muito legal, mas a gente, depois de algum tempo, percebeu que isso frustrava muita gente. Acho que algo que é óbvio, né, para o varejista mais tradicional, para a gente que vinha desse mundo online, não era tão óbvio, né? As pessoas, quando vão no shopping, muitas vezes querem comprar o produto e levar para casa, né? Não querem esperar, né, semanas para o produto chegar na casa delas. Então, a gente se adaptou, né? Então, a gente mudou processos, mudou sistemas, e há mais ou menos 6 meses atrás a gente começou a oferecer o que a gente chama de pronta entrega. Então, a pessoa consegue comprar para 1/3 do nosso sortimento, consegue comprar e levar para casa. A gente fez, no ano passado, um hub de tendências no Iguatemi, em parceria com a WGSN, que é uma consultoria global focada nessa questão de tendências e previsões em moda e também em casa de decoração. Foi uma iniciativa também que foi muito legal para a gente. A gente esteve presente no São Paulo Fashion Week, em 2015. A gente foi apoiador oficial e a gente mobiliou a sala VIP do Fashion Week, que, inclusive, foi a sala onde a Gisele, né, fez o discurso dela depois do último desfile da carreira dela. Mas não deixaram eu ir nesse dia, minha mulher não quis que eu fosse lá. A gente tem focado muito em imprensa, em redes sociais, em drivar crescimento orgânico, né? Aqui já começa a ter um ponto que eu vou falar depois, que é justamente a sinergia entre os canais, né? Porque, realmente, em muitos casos, 1 mais 1 aqui é mais do que 2, né? A gente olha, aqueles 2 posts ali do lado direito, são os 2 posts que mais tiveram likes no Instagram para a gente em 2015. E os 2 posts são relacionados às nossas pop-ups. Então, você vê que, né, um canal ali começa a ajudar o outro canal. A gente começou a investir em TV, né? Então, a gente fez a nossa primeira campanha publicitária a partir metade do ano passado. Então, a gente teve na Globo, SBT, canais de TV paga. Queria mostrar aí para vocês o vídeo também. 260 livros de decoração, 309 revistas, um recorte, 8 oficinas, 3 antiquários, 2 espirros.
22 quilômetros batendo perna, 5 bolhas, ai, uma lojinha no meio do nada. Tudo isso só pra eu achar o sofá perfeito? Não, tudo isso pra você achar o sofá perfeito. Entre no West Wing e descubra tudo que a gente encontrou pra você. West Wing, o extraordinário mundo da sua casa. E interessante é que mostra essa questão da curadoria, né? Foi um dos conceitos que a gente quis passar, né? Você vê aí um pouco essa bateção de perna, todo esse trabalho que, na verdade, a gente faz para achar o produto perfeito para a pessoa e colocar no nosso site. E a gente fez uma série de outras coisas, vou passar mais rápido, porque também está acabando o tempo, mas a gente apoiou o The Taste, né, mobiliou o The Taste, que é um show de TV com 3 chefes na GNT. Inclusive, a nova temporada está vindo agora de novo e a gente vai estar lá presente de novo. A gente fez a mesma coisa com o The Fabulous Brasil, um programa da GNT também, recentemente, que é apresentado pela Gianni Albertoni. A gente criou um programa de RT e relacionamento com arquitetos, que chama Mentes Criativas. A gente tem mais de 2.000 arquitetos e decoradores inscritos. A gente está até tentando apelar para o olfato das pessoas, então a gente criou uma essência exclusiva West Wing, em parceria com a Lamberger, que é uma grife francesa. Então, em resumo, né, a gente tenta endereçar todos aqueles pontos da jornada do cliente, está presente em todos esses pontos, e a gente começa a ver uma sinergia muito interessante, que é difícil de medir, né? Então, para fazer isso, aqui você tem que ter um pouco de fé. Tá? Você tem uma ideia, hoje, mais de 50% do nosso investimento já não é em marketing de performance. Uma empresa que investia nos seus primeiros 3 anos, 98%. Então, você tem que ter um pouco de fé aqui, porque você não consegue medir muito. Mas eu queria mostrar um pouco para vocês alguns efeitos dessa sinergia entre canais. Né? O primeiro é aqui do lado esquerdo, que é a sinergia entre as pop-ups e as redes sociais. Então, o que você vê no gráfico aqui é o número de likes no nosso perfil do Instagram ao longo do tempo, e aquele pico enorme ali que vocês veem são o dia do lançamento da nossa primeira pop-up no Cidade Jardim e os 2, 3 dias subsequentes. Em 2 dias, a gente teve mais likes do que nos 30 dias anteriores somados. Então, é um efeito muito interessante. E a mesma coisa acontece também na questão de imprensa, né, de exposição na mídia. A gente vinha numa média, até 3º trimestre de 2014, de 50 menções na imprensa por mês, né, menções orgânicas, né, PR, basicamente. Q4 de 2014, de novo, o lançamento da pop-up, a gente pula para 150. Então, multiplicou por 3 de um trimestre para o outro. E dali para frente a gente seguiu crescendo, a gente lançou mais pop-up, a gente está numa média mais recentemente, de 350 menções por semana. E tudo isso, obviamente, se traduz em pessoas conhecendo o West Wing, se cadastrando, entrando na página e comprando. Né? Então, era isso que eu queria falar um pouco para vocês dessas sinergias. Talvez tenha mais um ponto que eu estou esquecendo aqui, que é importante. Sinergia entre pop-up e marketing online. Então, quando a gente olha para as vendas feitas nas nossas pop-ups, 75% dessas vendas são first-time buyers, pessoas que nunca tinham comprado no West Wing. Quando a gente quebra esse número, a gente olha para ele um pouquinho mais, a gente vê que desses 75%, 12% eram pessoas que se cadastraram ali na pop-up mesmo, então eles nem eram cadastrados no West Wing, foram na pop-up e se cadastraram, mas quase 90% já eram cadastrados no West Wing, alguns desde 2011, 2012, mas nunca tinham feito a primeira compra. Foram fazer a primeira compra final de 2014, 2015, quando a gente começou com essa estratégia. Então, aqui é um exemplo muito interessante dessa sinergia, porque, na verdade, era investimento que a gente tinha feito nos primeiros 3 anos, investimento de publicidade digital, que não tinha virado dinheiro. Né? Assim, a pessoa se cadastrou, ela engajava com o site, talvez até, mas ela nunca tinha comprado. E ao a gente oferecer a possibilidade dessa pessoa comprar num outro canal onde ela se sente mais confortável, né? Porque a gente sabe que ainda tem gente que não se sente confortável no online, você começa a conquistar um retorno aí sobre esse investimento. Então, pessoal, era isso. Queria apresentar para vocês hoje. Muito obrigado. Obrigada, André. Palmas, pessoal.